Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um culto de quarta-feira, um culto de oração. Eu quero começar clamando pelos nossos enfermos, pelo pastor Malta, pela nossa irmã Ruth, por Fernando e por tantos outros que estão listados ali no nosso grupo de parceiros de oração. Que o Senhor esteja afofando o leito, que o Senhor esteja abençoando com a bênção de restauração da saúde em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler o versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo. Clamamos a Ti pelos méritos infinitos de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira especial, trazendo renovo, ânimo, consolação a todos os abatidos de espírito e que têm sofrido reveses desta vida. Que o Senhor fale conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Que possamos confrontar tudo aquilo que nos assombra, todos os gigantes que têm se levantado para nos assombrar, e prevalecer sobre eles na força que só o Senhor supre. Todo o capítulo 17 de 1 Samuel fala do grande confronto de Davi com o gigante Golias. A luta de Davi ali tipifica as nossas lutas diárias com todos os gigantes que tentam nos derrubar de nossa posição em Cristo. Como tem sido o investimento pesado do adversário para nos assombrar e para nos fazer recuar. E aí a gente para e fica pensando: o Senhor é aquele que agiu no passado e continua o mesmo. O Senhor age hoje. Golias era um Enaquim, descendente de Enaque, um gigante que viveu no passado, e ele se levanta para afrontar os exércitos de Israel. Temido pelo seu tamanho descomunal, ele faz todo Israel tremer e se acovardar diante das suas ameaças. Todos conhecemos essa história, e hoje eu queria que você se deixasse ministrar pelo Espírito de Deus. Golias tipifica, eu repito, tudo que se levanta para nos assombrar e embaraçar os passos. Se você me perguntar hoje se tem algum gigante tentando assombrar a minha vida, tem. Terrível. Mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. A ideia central desse texto é que não há gigantes suficientemente fortes para nos destruir quando os enfrentamos na força que só o Senhor supre. Em vários lugares das Escrituras, especialmente no livro dos Salmos, a maioria escrita por Davi, encontramos versículos que nos encorajam a enfrentar nossos medos confiando em Deus. O medo tem sido o grande gigante enviado pelo adversário para nos destruir. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, consolo presente em nossa tribulação. Especialmente nos dias de hoje, que antecedem a segunda vinda do Cristo, somos confrontados diariamente com gigantes que tentam nos neutralizar e nos tirar de combate, nos tirar de circulação. Para que não superemos obstáculos, desistamos de lutar, abandonemos a fé e deixemos de fazer a obra de Deus. Há um cântico antigo que diz que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sim.
Esse deve ser o nosso mote, o nosso lema, dia após dia. Se eu fosse olhar para o gigante que tem me assombrado de dia e de noite, eu não estaria aqui entregando essa palavra na força que só o Senhor supre. A certeza da presença viva do Cristo conosco e a nossa esperança e a nossa experiência com Ele fazem toda a diferença. São tantos os medos que se agigantam diante de nós. Esses medos têm nos paralisado, têm nos adoecido. Nunca se viu falar tanto de depressões e síndrome de pânico como nos nossos dias. Esses medos têm impedido que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Mas o que fazer, de fato, para vencer nossos gigantes? Primeiro, precisamos nos posicionar diante do nosso gigante, tenha ele o tamanho que tiver. Descubra quem ou qual é o seu gigante. Os gigantes têm nomes. O de Davi chamava-se Golias. E o seu? Como se chama? Eu sei o nome do meu. Normalmente o nosso gigante se chama medo. Medo do quê? Qual o sobrenome dos nossos medos? São tantos os gigantes de medo que se levantam contra nós, que se fôssemos listá-los todos, não sairíamos mais daqui. Hoje vamos entregar os nossos medos ao Senhor e não vamos pegá-los de volta. A primeira coisa que Davi nos ensina é não fugir da luta, não importa a aparência do oponente. O Senhor pelejará por nós. Segunda coisa, precisamos ter ousadia para dar um salto de fé nas mãos de Deus. Davi trouxe à memória o que Deus fizera por intermédio dele no passado. Do mesmo jeito que o Senhor o ajudou a matar um leão e um urso, o faria prevalecer agora. Quantas vitórias Deus tem lhe dado no passado? Quantas vitórias nós temos recebido da parte de Deus desde o dia em que nós recebemos o Senhor como o Senhor e Salvador. Em Hebreus 11:1 encontramos que fé é uma firme convicção. Davi possuía essa firme convicção. E você? O que precisamos exercitar é a nossa fé. Tudo que vivemos até aqui são treinamentos de Deus, preparações para nos habilitar para cumprir seus propósitos. E quando nós resistimos ao processo, nós não desfrutamos do propósito. Terceiro lugar, precisamos, como Davi, rejeitar as palavras derrotistas e de escárnio que são proferidas pelos nossos inimigos. Quando estamos enfrentando uma grande luta, tudo parece levantar-se para nos intimidar e nos fazer retroceder. O choro é lícito, a angústia de alma é lícita, a insônia é lícita, mas só não podemos desistir, porque nós vamos contra os nossos gigantes em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi não fez caso das palavras de desprezo de Golias. Muitas vezes perdemos a luta porque prestamos atenção às palavras de derrota que chegam aos nossos ouvidos. É comum encontrarmos Golias, pasmem, em nossas igrejas, em nossas famílias, no meio daqueles que chamamos de amigos. Quem já não ouviu frases derrotistas do tipo: você não vai conseguir, essa é sua natureza, você não pode mudar isso, na sua idade é impossível arrumar um novo emprego, desista, isso não tem jeito, e tantas outras frases assassinas assim têm sido proferidas por aqueles que estão à nossa volta. E muitos servos de Deus desavisados se deixam persuadir por elas. Davi não se deixou impressionar ou intimidar diante daquele gigante descomunal. Ele olhou para aquele que é invisível e infinitamente maior que qualquer gigante que se levante contra nós. Em quarto lugar, precisamos aprender com Davi a ter zelo pelo Senhor e por sua reputação. Golias, com as suas palavras insolentes, não estava afrontando apenas os exércitos de Israel, mas o próprio Senhor dos Exércitos. Davi teve essa percepção. Quando nos deixamos intimidar por qualquer gigante, estamos difamando o Senhor que nos comprou com precioso sangue e tem cuidado de nós continuamente.
Em quinto lugar, precisamos, à semelhança de Davi, rejeitar as armas e os recursos que não conhecemos e utilizar aquilo com que Deus tem nos equipado. Ele escolheu como arma uma funda, tipo de estilingue, e 5 pedras lisas do ribeiro. E alguns comentaristas bíblicos ousam dizer que as 5 pedrinhas no alforje de Davi representavam alguns dos atributos eternos pelos quais o Senhor se manifesta. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha que coisa tremenda. Uma única pedra foi suficiente para derrubar aquele gigante. O Deus maravilhoso entrou em ação. Ele é aquele que faz e opera maravilhas. E em sexto e último lugar, precisamos aprender com Davi a prevalecer e colocar nossos gigantes debaixo de nossos pés. A fé ousada e incondicional de Davi o levou a prevalecer sobre aquele gigante. A vitória de Davi, espetacular, foi tremenda. Ele derrubou aquele gigante, pisou sobre ele e cortou-lhe a cabeça. Pise hoje no seu medo e corte-lhe a cabeça em nome de Jesus Cristo. E diga a ele o tamanho da sua coragem. A nossa coragem, ela está alicerçada sobre o forte dos fortes, que é o Senhor dos exércitos. Então, Davi cortou a cabeça de Golias. A cabeça do mal tem que ser cortada e lançada fora para a glória do nosso Deus. O que é possível fazer para prevalecer sobre eles, sobre esses gigantes, enquanto servos de Deus? Primeiro, precisamos nos posicionar diante dos nossos gigantes. Não importa o tamanho do nosso gigante, maior é o que está em nós. Segundo, nossos gigantes precisam ser identificados e confrontados em nome do Senhor dos Exércitos, na força que só Ele supre. Terceiro, para prevalecer sobre eles, precisamos usar as armas de Deus e não de homens. O Senhor diz em sua palavra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, anulando nós sofismas. Diz o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Em quarto lugar, precisamos aprender a rejeitar as palavras de desânimo e derrota que lançam contra nós. Quinto, precisamos ter zelo pelo Senhor e sua reputação, para não o difamarmos com a nossa incredulidade. E por último, precisamos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória por nossas vitórias. Que o Senhor nos fortaleça para vencer nossos gigantes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor visite as nossas petições, as petições dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor visite a sua serva Ruth, o Senhor mande o seu anjo de cura para aquele hospital, que o Senhor esteja ali operando na vida do pastor Malta, que seja mais um capítulo de superação do teu servo, Senhor, que o Senhor esteja ali operando grandemente na vida do teu servo, em nome de Jesus. Ó Pai bendito, ó Santo de Israel, visita Fernando, marido da nossa irmã Vera, que ele esteja também sendo restaurado para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, não nos abandone e aplique essa porção da palavra aos nossos corações. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe ricamente.